Bom, gente, oficialmente, bom dia a todos, a todo mundo com quem eu já falei, inclusive mais cedo, aqueles que estão chegando agora. Estamos neste momento com 198 pessoas. Acredito que a palestra anterior deva ter finalizado. É um prazer ter vocês aqui em mais uma palestra do Comunicarte, que é o nosso primeiro evento da Ânima Nacional de Comunicação e Artes. E lembrando, antes de eu passar a bola, né, e apresentar a nossa palestrante, lembrando que eu vou pedir a vocês para fazerem as suas perguntas no chat, eu vou ficar aqui monitorando para depois fazer a curadoria e fazer as perguntas aí para a Luciana. Essa palestra está sendo gravada, tá? A gente depois disponibiliza no site do evento. E ao final, mais para o final da palestra, eu coloco para os alunos o link, né, com a lista de presença para que vocês preencham, tá? Isso é bastante importante. Bom, vamos falar então da nossa palestrante, a Luciana Finazzi Filizola. É jornalista formada na PUC de Campinas, com pós-graduação em marketing na FGV do Rio e em relações internacionais na Universidade Cândido Mendes. Luciana começou sua carreira como repórter de política e economia na Folha de São Paulo e na extinta Gazeta Mercantil. Após alguns anos como repórter, Luciana decidiu utilizar suas habilidades em comunicação para alavancar estrategicamente os negócios de grandes empresas. Luciana trabalhou na Transpetro, braço logístico da Petrobras, como assessora de imprensa e depois gerente de comunicação. Em 2012, Luciana assumiu a gerência de comunicação na ThyssenKrupp Steel Americas, uma multinacional alemã, e em 2017 foi convidada pela empresa para trabalhar na sede da ThyssenKrupp em Essen, não sei se é assim que se pronuncia, na Alemanha. Atualmente, Luciana é diretora de sustentabilidade e comunicação da GmbH Group, um grupo de empresas siderúrgicas na Alemanha. Luciana já estudou e trabalhou no Canadá, França, Itália e Alemanha, e ela está falando hoje com a gente diretamente da Alemanha. Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. A palavra é sua. Obrigada, Jaque. É um prazer, muito, muito prazer estar aqui. Eu estou super feliz de poder contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, poder, de alguma forma, inspirá-los, fazê-los pensar um pouquinho sobre essa profissão que vocês estão abraçando a partir da sua formatura, né? Então, bom, a Jaque já contou para vocês um pouquinho sobre a minha carreira, então eu vou brevemente contar quais são os dois grandes pilares da minha carreira, principalmente quando eu comecei a trabalhar na comunicação corporativa, né? Eu acho que são dois pontos muito importantes para a gente ser bem-sucedido e conseguir alavancar os negócios através da comunicação. O primeiro ponto é criatividade. Sempre. Pensar fora da caixinha. As pessoas no mundo corporativo, elas não são de comunicação. Elas são engenheiras, elas são managers, né? Elas são gerentes, elas pensam em outras coisas, elas não pensam em comunicação. Então, quando elas vêm para a comunicação, elas vêm sempre com um pedido, assim, já com uma coisa na cabeça, sem muito entender o que é comunicação com uma tarefa. Ah, vocês podem fazer isso para mim, né, como cliente interno, ou para fora. Ah, quero fazer uma propaganda assim, assado. Ah, quero falar com a imprensa assim, assado. Mas elas não entendem de comunicação. Então, a gente sempre tem que pensar como é que a gente pode usar a criatividade, sair um pouquinho fora do usual para chamar atenção, porque afinal de contas, hoje em dia, principalmente, a gente tem informação de tudo quanto é lado, a gente está em rede social, a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem propaganda em todos os lugares, as pessoas falando com a gente, como é que a gente pode, como comunicação de uma empresa, chamar um pouco mais de atenção, né? Então, a criatividade é muito importante. Mas não adianta ter criatividade se a gente não tem estratégia, né? Eu acho que, quando eu falo de estratégia, é assim, gente, a gente tem que estar muito alinhado com o que a empresa quer fazer, para onde a empresa quer ir. Quais são as principais prioridades da empresa? Qual o mercado que a empresa precisa abrir, né? Precisa vender mais?
qual é o grande problema da empresa que está sem solução? Como é que a gente pode usar a criatividade de uma forma estratégica para conseguir resolver o problema? Porque ao longo da minha carreira, eu vejo, não todas, não em tudo, mas eu vejo muita comunicação muito descolada do negócio. E eu acho que esse é um grande pecado da comunicação corporativa. Muitas vezes, mesmo a comunicação interna, ela está muito descolada do que o board, desculpa, do que a diretoria pensa, do que o presidente da empresa quer ir, para onde, como é que vai fazer, fica muito descolado, não comunica as coisas que realmente são importantes para a empresa. Aí eu acho que não dá para alavancar o negócio. Então, assim, estratégia e criatividade. Como é que a gente busca estratégia? Sempre sendo muito próxima das reuniões de diretoria, sempre estando lá, sempre entendendo o que está acontecendo, recebendo um monte de input dentro das reuniões, pegando eles e falando agora o que é problema, o que é solução, qual é o mercado que tem que abrir, e trazendo as soluções, né? Porque não precisa ficar parado, quieto, esperando para que o seu CEO chegue e fale, quero isso, quero aquilo, ou o diretor de vendas, ou qualquer um. Não, você pode, se você participa, se você está lá, se você escuta todos os inputs, é importante que você também seja estratégico, né, como comunicação. Então, é isso. Falando disso, eu fiz um recorte aí do meu tempo de trabalho. Eu já tive trabalhos anteriores, por exemplo, lá na Petrobras, como na Transpetro, como a Jaque mencionou. Antes disso, eu trabalhei em jornais, trabalhei também em outras coisas, mas eu quis fazer um recorte, porque senão ia ficar muito comprido. Então, eu pensei assim, vou trazer os últimos 10 anos da minha carreira e um pouquinho do uma pincelada do que como, usando comunicação, usando criatividade e estratégia, a comunicação pôde trazer solução para alguns problemas. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar aqui é o da CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Eu não sei se vocês lembram, hoje ela se chama Ternium, ela foi vendida pela ThyssenKrupp para Ternium, ela fica em Santa Cruz e ela foi construída nas margens de Sepetiba, num centro industrial, perto lá de outras empresas, e a sua construção foi gigante, tiveram vários problemas que aconteceram, e eu acabei começando a trabalhar lá em função desses problemas de imagem, dessas crises de imagem, de reputação que a empresa teve. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Primeiro, essa foi, né? Hoje ela chama Ternium, mas no contexto, eu entrei lá em 2012. Ela foi um investimento de 8 bilhões de euros, que a ThyssenKrupp é uma multinacional alemã, é uma das maiores empresas alemãs. Ela tem, só para vocês terem uma ideia, ela tem 150 mil funcionários ao redor do mundo, ela é gigante, e na época ela tinha um faturamento de cerca de 40 bilhões de euros, e ela investiu 8 bilhões de euros no Rio de Janeiro, tá? Para produzir uma siderúrgica, um complexo siderúrgico, para produzir 5,5 milhões de toneladas de aço por ano, tá? Esse projeto, no começo, quando fizeram esse projeto, eles estavam pensando em gastar 4 bilhões de euros, então eles gastaram o dobro do projeto. Eles tiveram muitos problemas durante a construção desse complexo. Só para dar um exemplo assim, de um dos problemas foi que a Baía de Sepetiba, esse complexo industrial, como vocês veem na foto, ele é construído às margens do rio. Eu esqueci o nome desse rio, gente. Como é que é o rio que a gente pega água do rio que a gente pega água para usar no Rio de Janeiro? Esqueci o nome dele. Enfim, do lado do rio, na frente
do mar, certo? A gente construiu um porto ali também. E essa área aqui é uma região meio arenosa, só que a gente construiu um complexo industrial, a gente construiu não só dois alto-fornos, como também uma aciaria, a gente construiu também uma usina termoelétrica, um complexo industrial gigante. Lu, deixa eu só te interromper, que o slide não está em modo apresentação, está parecendo pequeno para gente. Jura? Juro. Vê, Peraí. sabe o que você faz? Foi mal você ver o seu processo. De repente, coloca ou ali embaixo, o que aconteceu comigo também. Ali embaixo tem o modo apresentação, ali do lado. Aí, você está indo. Aí. Vê se agora a gente. Isso. Foi assim que eu fiz. Não? Não, volta, então acho que você vai ter que compartilhar a sua tela e não a janela do slide. Se bem que eu acho que estava na tela, não estava? Agora sim. Foi? Beleza. Então tá. Bom, e como era uma região perto da praia, né? Perto do rio, era uma região meio arenosa. Então eles começaram a construir esse complexo industrial gigante, e eles começaram a ver que o terreno era meio arenoso e que não dava, que não ia, que era muito pesado, que poderia afundar. Então eles tiveram que pegar e pôr estacas embaixo de todos os terrenos. Isso custou uma fortuna. Enfim, são várias questões aí que aconteceram para que o projeto custasse muito mais caro. E depois, quando a gente terminou o projeto, quando o projeto quando esse complexo industrial foi construído, estava na hora de começar a fazer funcionar. E aí, quando eles começaram a fazer funcionar o alto forno, que é quando ele joga o carvão e o ferro e derrete e forma um líquido que depois vai colocar os elóis, por exemplo, como cobre, como várias outras substâncias para formar e esquentar e pôr uma placa para formar o aço. Na época, quando você bota no alto forno e faz essa mistura de carvão com ferro e esquenta a mais de 3.000 graus, quando você faz isso, a gente ligou o alto forno. Normalmente, o que acontece? Nessa ocasião, esse líquido incandescente, ele vai para a cearia, mas a cearia não estava pronta ainda. Então, eles decidiram jogar numa piscina de concreto para depois quebrar e jogar fora, porque eles precisavam que o alto forno estivesse pronto, porque era um complexo industrial, então eles precisavam que os gases emitidos pelo alto forno começassem a fazer funcionar a nossa termoelétrica. Enfim, o que aconteceu foi que quando se jogou esse líquido incandescente, e na piscina de concreto, estava tendo um vento forte em direção a Santa Cruz, né, ao bairro de Santa Cruz, e espalhou grafite pela região toda. Só que essa grafite, imagina, teve uma chuva de grafite. Imagina caindo do céu um monte de grafite que tem aquela chuva de prata. Foi conhecido como chuva de prata, e todo mundo ficou muito assustado. Aí, isso foi, assim, no dia 23 de dezembro de 2010, se não me engano. Aí a empresa falou, ai, desculpa, gente, olha, não vai mais acontecer, a gente é super moderno, isso aconteceu porque explicaram o que eu expliquei agora para vocês e tal. E aí, no dia 25 de dezembro, aconteceu de novo uma chuva de prata. E aí a comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade de Santa Cruz, os jornais, as TVs, os políticos, todo mundo ficou muito, muito, muito pé da vida com a CSA, e foi um grande escândalo, né? Um grande problema de imagem. Além disso, quando a CSA começou a operar,
a cidade do Rio de Janeiro teve um aumento de 75% de gás carbônico, de CO2 na atmosfera. 75%. Porque uma cearia que tem alto forno, ela é um grande emissor de gás carbônico. E isso foi feito alguns anos antes das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro tinha assinado um contrato com o Comitê Olímpico que ia reduzir a emissão de CO2 para ficar cada vez mais sustentável, aquela questão de sustentabilidade. E aí, quando a CSA começou a operar e aumentou em 75%, imagine como a Prefeitura do Rio de Janeiro ficou chateada também, né, com isso. Então, tiveram vários ingredientes aí para um grande problema de imagem que a Companhia Siderúrgica do Atlântico teve. Tá? Até aí eu não tinha chegado, não. Mas aí eu cheguei em 2012 e a gente começou a trabalhar em vários movimentos, tá? Então, assim, o primeiro, gente, só queria falar para vocês que toda a minha palestra, ela é em inglês, porque eu trabalho em inglês, e eu tenho alguns vídeos em inglês, eu vou mostrar um pouquinho o contexto, vou contar para vocês, mas eu espero que seja ok para vocês, tá? Bom, enfim. Primeiro, a gente começou a trabalhar, então, com meio ambiente, né? Porque, como a gente era um grande emissor de CO2, a gente precisava começar a trabalhar com meio ambiente no Rio de Janeiro. Então, a gente começou a investir muito em reflorestamento das florestas no Rio de Janeiro. A gente reflorestou vários hectares de floresta. A gente também trabalhou, doou, teve projetos da preservação de golfinhos na Baía de Sepetiba, né? Então, tudo isso fez com que a gente fosse apontado por um estudo da FGV que demonstrou como a FGV é uma importante universidade, então não foi a gente falando, mas tudo isso foi para atacar, tá? Para que a reputação da empresa melhorasse. Então, obviamente que trazer um estudo demonstrando que a gente teve impacto positivo para a região de Santa Cruz foi muito importante por causa de todos esses investimentos que a gente fez em meio ambiente, tá? Comunidade. A gente investiu muito, muito, muito em projetos sociais na comunidade. O IDH de Santa Cruz é o mais baixo do Rio de Janeiro, é uma comunidade que realmente precisa de ajuda, né? Então, a gente fez um grande investimento. A gente construiu um colégio, o Eric Heine, o colégio Eric Heine, que foi o primeiro colégio sustentável, todo sustentável, da América Latina, que atende 600 estudantes. A gente teve projetos que a gente deu esporte, a gente deu reforço escolar para cerca de 8.000 crianças, e eram realmente projetos, a gente não só dava o dinheiro, a gente fazia a gestão dos projetos, então a gente cobrava resultados, eram projetos realmente sérios, né? E com todos esses projetos, durante 4, 5 anos, fazendo projetos todo ano, olhando para que a população ao redor precisava, a gente conseguiu conquistar a população de volta, porque imagina, depois da chuva de prata, estava todo mundo com 10 pés atrás, para a CSA, obviamente, né? E aí tudo isso foi fazendo de uma forma que a gente conseguiu a nossa licença social. O que é isso? Para operar, uma empresa desse tamanho, a gente precisa da licença operacional, que é dada pelo governo. Por exemplo, quando a gente teve aquela chuva de prata, a gente o governo do estado do Rio de Janeiro não deu para a gente a nossa licença operacional, e a gente teve que ir lá na justiça conseguir uma liminar para continuar operando, né? E aí a gente falou para o governo o que a gente pode fazer para conseguir a nossa licença operacional. E a primeira coisa que a gente precisava era conquistar a nossa licença social, que
que é o quê? A comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade do entorno, olhar e entender que a empresa está fazendo bem, né, para a sociedade. Ela está ali também ajudando, também como um grande, não só como um grande posto de trabalho, eram 10 mil pessoas trabalhando lá diariamente, como também ajudando a comunidade a se desenvolver, certo? Também, pensa só, isso foi antes de 2018. Eu saí da CSA em 2017, quando eu vim para cá. Então, antes de 2018, já estava um movimento de redes sociais muito forte, né? Tinha o Facebook ali muito forte. E estava se começando a falar como influenciar as redes sociais, e a gente tomou isso bem a sério e construiu uma página que chamava Alô Comunidade, que a gente tinha um jornal também no Facebook, e a gente começou a distribuir muito conteúdo, contando o que a gente estava fazendo para a comunidade. Então, a gente tinha, por exemplo, esporte, tinha campeonato de futebol, tinha apresentação de balé, a gente fazia filme, a gente mostrava. Então, tudo isso foi espalhando nas redes sociais, porque, obviamente, tinham vários críticos à CSA, imagina, pensa, a gente tinha uma péssima reputação, né? Então, a partir, trabalhando na vida real, com os projetos sociais e mostrando tudo isso nas redes sociais, a gente começou a ter um controle maior e começou a ganhar muito mais relevância e positiva relevância dentro das redes sociais, tá? A imprensa, gente, quando eu cheguei lá, era assim, sei lá, acho que eram mais de 100 matérias por mês, 20 matérias por mês, negativas, só falando mal da CSA, e assim, muito pesado, né? A imprensa criticava muito, a gente era o exemplo de como uma empresa pode ser uma péssima empresa em termos de meio ambiente, né? E aí, quando a gente fez um plano de comunicação com a imprensa, a gente trouxe os jornalistas para conhecer o nosso complexo industrial, a gente fazia palestras no Colégio Eric Heine com eles, a gente mostrava os nossos projetos, e um a um a gente foi dando entrevista com o CEO, mostrando o que a gente está fazendo, assumindo o que aconteceu, mas mostrando que a gente estava aqui para melhorar, né? E aí a gente conseguiu reverter de 20 matérias negativas por mês, em 2012, por exemplo, para 10 positivas e negativas em 2016, quando eu estava, né, meu penúltimo ano lá. E governo também. A gente precisava, quando teve aquele incidente ambiental, foi inclusive aberta uma CPI na Alerj. Nossa, foi uma bagunça mesmo. Aí a gente. E os políticos, eles são muito importantes ali para que o governo se sinta. Os políticos e a comunidade ao entorno, para que o governo se sinta à vontade para nos dar a licença operacional, né? Então a gente teve que também fazer um plano de relacionamento com os políticos, que também fez parte do meu escopo de trabalho, né? Que era assim, gente, vamos lá, vamos na Alerj, vamos ver quais são os políticos mais importantes, vamos trazê-los para conhecer a nossa empresa, vamos trazê-los para conhecer os nossos projetos, vamos lá visitá-los, vamos mostrar. Enfim, a gente fez também um trabalho consistente com o governo, para que o governo entendesse todo o nosso trabalho para realmente contribuir para a comunidade, né, e para o meio ambiente. Enfim, deu certo, e em novembro de 2016 a gente conseguiu a licença operacional, que foi um grande feito. Enfim, falando disso, eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho sobre ideias fora da caixinha, né? Porque eu falei de usar criatividade, estou aqui contando um monte de problema para vocês, e eu queria só mostrar agora um pouquinho. Ai, desculpa, gente. Sobre como é que a gente pode, como é que isso daqui foi um marco. A gente fez 2 casamentaços, um ano depois do outro, foi um marco e foi um grande momento em que a comunidade fez as pazes com a gente. E a partir disso, a comunidade fazendo as pazes, imagina, a gente tem 300 mil pessoas morando lá, são 300 mil
eleitores, né? Obviamente que se os eleitores estão de bem com a gente, os políticos estão de bem também. Os políticos estando de bem, a gente consegue a licença operacional, certo? É sempre assim, estrategicamente. E aí, esse foi esse é um exemplo de como pensar fora da caixinha pode trazer grandes resultados com criatividade e estratégia. Ai, cadê? Desculpa, peraí. Você fica meio. Mais um ano de casamentaço, um público aproximado de 7.000 convidados. A gente tem 12 ônibus trazendo as pessoas da entrada da base aérea de Santa Cruz até o hangar. O que mais me emociona é o poder de mobilização que a gente conquistou. E a gente fez uma parceria com a base aérea e conseguiu esse local tão bacana. Hoje está sendo lembrado como o maior casamento da Zona Oeste, né? E a gente vê a importância disso estampada no rosto de cada pessoa que está hoje casando aqui. Eu adorei, desde o princípio, quando foi fazer a inscrição. Pessoal, vocês são demais, né? Nota 1000 para vocês. Depois de 5 anos, hoje está sendo um sonho realizado. A gente fica muito orgulhoso de trabalhar numa empresa que pode proporcionar para a gente esse momento. São 300 voluntários, são colaboradores da CSA, são colaboradores aqui da base aérea de Santa Cruz, maquiadoras do Instituto Embeleze, que a gente fez parceria. São 28 juízes trabalhando também nesse domingo, voluntariamente, que mostra esse poder de mobilização, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Bom, é muito gratificante, né, participar de um dia como esse. Dar é melhor do que receber. E essa oportunidade de ser voluntário no Casamentaço é ainda melhor e muito satisfatória para mim. É muito bom a gente ver a alegria das pessoas, ver as pessoas conquistando o sonho delas de estarem se casando. Imagina um casamentaço. Um casamento coletivo, 1.600 pessoas. Nas tendas, missão de paz. O amor está no ar. Houve um casamentaço no Rio de Janeiro. Dona Ciene, seu Sebastião, 34 anos já unidos. Esse hangar está completando 80 anos e hoje recebe uma cerimônia à sua altura. A CSA, ela tem um orgulho muito grande, um prazer enorme de estar podendo patrocinar e participar na realização deste evento. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe a importância e a relevância, né, do projeto de cidadania desse porte. E a gente está conseguindo fazer um evento lindo para essas 7.000 pessoas. E o resultado é esse, é andar por aqui, ver todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, para poder proporcionar isso para os moradores da região. Tá lindo, tá muito lindo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Esta é uma forma da ThyssenKrupp CSA demonstrar que o relacionamento com a comunidade é tão forte quanto o aço. Me emociona, gente. Eu adoro esse projeto. Foi muito legal e eu acho que foi uma virada de página muito boa e mostra um pouquinho, né? Como é que a gente pode, com criatividade, fazer algo tão importante para a empresa, que é conseguir a sua licença social e para a comunidade também, né? Que é realização de um sonho, né? Foi bem bacana. Ai, peraí. Agora eu preciso mudar. Aqui.
Bom, como eu disse para vocês, em novembro de 2016, a empresa conseguiu sua licença operacional. Mas a ThyssenKrupp, por causa de todas essas questões de reputação, mas também financeiras, né, que o projeto foi muito mais caro, enfim, decidiu que não queria mais ficar no Brasil, não queria mais ter esse projeto no Brasil, e a ThyssenKrupp decidiu que ela venderia. Então a venda foi feita em fevereiro, acho, março de 2017, e eu fui convidada pela ThyssenKrupp para trabalhar na sede da ThyssenKrupp em Essen, na Alemanha, né? Por quê, gente? Porque estratégia e criatividade, né? Vamos lá. Aí, quando eu cheguei na ThyssenKrupp, eu tinha quais eram os problemas e quais eram as soluções, né? Eu acho que o primeiro ponto foi que eu fui trabalhar num outro business, tá? Que é uma outra empresa chamada Ford Technologies, ok? Lá, essa empresa ia fazer uma merger, uma merger entre duas grandes empresas, uma que era uma empresa automotiva que fazia peça de motor de carro, caminhão, super bem sucedida, com uma grande fábrica em São Paulo, Campo Limpo, São Paulo, Brasil, com uma grande fábrica na Alemanha, em Homburg, grande fábrica nos Estados Unidos, com um outro negócio que era um negócio que estava indo muito mal, chama-se Berco. Ele faz esteira rolante de trator feita de aço, sabe aqueles grandes maquinários de construção, de mineração, de derrubar floresta, assim, aqueles grandes maquinários que tem aquelas esteiras rolantes de aço. Então, a Berco é o maior fornecedor dessas esteiras de aço, rolantes de aço, mas ela estava indo muito mal. Nossa Senhora. Então, ia fazer esse merger dessas duas empresas, só que não tinha que ser um merger que desse certo. Eram os alemães, a diretoria alemã, junto com brasileiros, pegando o negócio italiano para fazer com que ele desse resultado, mas tinha que ser uma coisa respeitosa com os italianos e tudo mais, e eles acharam que trazer uma brasileira, que é uma pessoa que consegue lidar bem com os alemães, né, que consegue ter o papo reto, consegue focar em resultado, com os italianos, que você consegue ser mais emocional, você consegue fazer piada, você consegue ser mais relaxado também, né, enquanto está fazendo o trabalho, era uma boa. Então, eu comecei a trabalhar lá, e lá a gente criou, primeiro, quando a merger estava começando, a gente criou uns workshops que a gente fazia a cada 2 meses, que a gente, nós fomos em várias localizações, fomos nos Estados Unidos, fomos para a Itália, fomos para a Alemanha, para que a gente se conhecesse os gerentes das empresas, né? E, além disso, isso foi bem legal, né? A gente conseguiu conectar, entender quais eram os nossos problemas, como é que seriam alinhar soluções e tudo mais, tá? E aí, bom, além disso, a gente criou também uma narrativa, né, do que era a empresa. A gente criou, assim, o que é a Ford Technologies, porque ela não existia, né? O que é? A gente conseguiu fazer mostrar numa apresentação para os clientes o que era, como é que a gente era, quais eram as vantagens do negócio se fundir, né? Além disso, a gente fez um vídeo da empresa para que a empresa fosse reconhecida pelos clientes, pelo mercado, né?
Então, enfim, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente criou a identidade da empresa. Esse vídeo foi muito importante, porque foi quando a gente, primeiro, entendeu quem era a gente, né, através dos workshops e tudo mais, quais eram as nossas vantagens e tudo mais, e depois que a gente entendeu quem era a gente começou a mostrar para os clientes, para o mercado e tudo mais, e esse vídeo foi quando a gente começou realmente a mostrar quem era a gente, tá? Tá em inglês. Enfim, eu espero que vocês entendam. Eu acho que tem... Deixa eu só... Peraí, só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu vou botar ele maior. Será que tem jeito? Tá bom assim, gente? The heart of today's automotive and mobility applications. Power generation, agriculture, mining. Oi. Oi, Lu. Ficou maior, só que aí não fica no modo apresentação. Mas tá bom, a gente consegue ver. Vocês conseguem, é porque eu estou preocupada que no outro vocês não conseguiam ler a legenda, e eu estou querendo que vocês leiam a legenda, assim, é mais fácil de entender o inglês. Tudo bem? Tudo bem. And construction equipment are made from forged components. Like the human heart, these forgings need to be strong, reliable, and precise. The pulse of society is powered by forged technologies. With 200 years of experience, ThyssenKrupp's forged components are a key driver of the future. Our expertise along the entire value chain enables us to provide the best individual solution to our customers. We have engineered the most reliable and efficient processes to ensure that you have made the right decision when relying on us and our products. We are where you are, operating 18 production units and 8 R&D centers in all major regions of the world to serve all of customers locally. This gives our customers multiple backup solutions. With sales of over 1 billion euros and operating more than 50 forging press lines, we are the largest forging company in the world. Our production network and state-of-the-art equipment allows us to reach the highest quality standards, with a track record of 0 ppm for most of our customers. ThyssenKrupp ensures the heart of its customers' products have the right beat to successfully move the society into a promising future. It is our people which make the difference, dedicated in everything we do, proud to provide world-class products to demanding clients, supporting the society we live in, and focusing on sustainability. This is the basis to advance our customers. Bom, esse filme foi bastante importante porque foi a criação da identidade, da nossa identidade como empresa, que foi feita pela comunicação, né? E a partir dele a gente começou a se posicionar no mercado, inclusive internamente também, né? Para os funcionários. Éramos 8 mil funcionários ao redor do mundo, precisava de uma unidade. Então, foi muito importante. Bom, como mais a comunicação pôde ajudar a alavancar esse business? Newsletters. Gente, newsletters, mas não é newsletter floreando. Newsletter contando quais foram os nossos sucessos, quais foram as vendas que deram certo, quais foram os resultados que deram certo da fusão que teve das duas empresas, levando o humor da empresa, a cultura da empresa para frente, para cima, mostrando, e tudo isso traduzido em 5 diferentes línguas, porque éramos 5 diferentes línguas, tá? Por quê? Porque a gente precisava que os nossos funcionários tivessem uma sensação de pertencimento à empresa, que se reconhecessem como Forge Technologies, né? Para isso, a gente precisava sempre estar lá, mensalmente contando os nossos sucessos, mostrando os funcionários ali, entendeu? Então, comunicação interna foi muito importante. Social media. Bom, a gente trabalhava, a gente era parte da ThyssenKrupp, que é uma grande corporação que, na verdade, tinham muitas regras internas e
era muito difícil criar uma página da Ford Technologies no LinkedIn, assim, autorizada por eles. Então, eu pensei, cara, quer saber de uma coisa? Vamos fazer diferente. Não vamos pedir, não vamos tentar se adequar a esse povo que fica cheio de regra. Vamos ser livre. Vamos fazer toda a comunicação da Ford Technologies sobre os nossos sucessos, sobre os nossos os nossos produtos, sobre os nossos funcionários, sobretudo através do perfil do CEO. Isso não era uma coisa usada anteriormente, isso hoje está muito usado na comunicação, né? Todos os CEOs têm uma pessoa de comunicação que faz o seu perfil. Isso não era, assim, começou ali. Naquele momento, eu peguei o wave daquele momento, e o meu CEO, que era uma pessoa que não era conhecida dentro da ThyssenKrupp, imagina, a ThyssenKrupp era gigante, tinha um negócio de 1 bilhão de euros, não era muita coisa, né? Perto de 40 bilhões, pensa, não era um negocinho, né? Então, eles se olhavam muito mais para o aço, que eu vinha do aço, que era um negocião, né? 8, 10 bilhões de euros, vim para 1 bilhão, então, assim, que não era uma empresa muito relevante dentro da empresa e para fora também, a partir de um planejamento estratégico, com pensamento de tipo de comunicação que a gente queria fazer no perfil dele. A gente começou em uma parceria muito grande com o meu CEO, a gente começou a fazer e bombou. A empresa ficou uma das mais famosas dentro da ThyssenKrupp, se posicionou muito bem no mercado, só teve sucesso financeiro, porque eu não acho que é só por causa de social media, né? Obviamente que não, a gente também, os nossos produtos eram muito bons e tal, mas esse posicionamento foi muito importante dentro do contexto europeu para mostrar, e mundial até, né? Para mostrar que a gente era a maior empresa de forjados, que a gente estava atendendo muito bem os automotives, que agora a Berco ia bombar, estava bombando com vários sucessos, enfim. E outra coisa também que eu acho que é tão importante quanto as newsletters é, assim, engajar e celebrar os nossos sucessos, né? Quando a gente fez 1 ano da fusão, a gente teve um aumento de vendas de 20%. Imagina, gente, isso é muito grande. A gente estava ganhando dinheiro, a gente foi muito bem sucedido, né? E aí a gente achou, se a gente está indo tão bem, vamos engajar, vamos trazer as pessoas keys, né? Aquelas pessoas importantes dentro das plantas, vamos trazer todo mundo para a Itália, já que foi na Itália que a gente, que era o nosso grande, né? Nossa grande conquista, e vamos trazer todo mundo para cá e vamos fazer uma festa, vamos celebrar. E aí, de novo, pensando fora da caixa, na Itália, a planta fica numa cidade, num distrito dentro de uma cidade, no norte da Itália, que chama Ferrara, que é uma cidade medieval, linda, maravilhosa, com castelo no meio da cidade, uma coisa o máximo. E a gente usou disso. Bom, enfim, eu vou mostrar aqui agora, primeiro, pensando fora da caixa. Ah, não é esse, desculpa. Então, o que a gente fez? A gente trouxe os nossos executivos, não só os executivos, mas aquelas pessoas que a gente detectou que foram importantes para o nosso grande sucesso, né? E a gente pensou, a gente fez todo um projeto, todo um evento, falando que o futuro do forjado estava sendo performado por stars, por estrelas como você. E aí tudo foi feito como... a gente teve uma premiação, como se fosse um Oscar, então eu fui a moderadora da apresentação vestida de Oscar, e aí a gente teve o troféu de Oscar, e foi tudo assim, como se tivesse realmente, como se cada uma das pessoas ali fossem as grandes estrelas, né, que performaram tão bem.
Aqui eu queria mostrar outra forma de pensar fora da caixinha também, agora ligado ao marketing. Imagina, gente, a empresa, a Berco, estava indo mal, né, das pernas, não estava conseguindo entregar tudo que vendia, estava bem ruim. Aí todo mundo estava começando a falar lá no mercado que a Berco ia fechar, que ia vender a Berco, não sei o quê, e aí a gente chegou, e a ThyssenKrupp, né, a gente fez essa fusão entre as duas empresas, a gente chegou, e aí a gente começou a melhorar, arrumar a empresa, e aí a gente trouxe os nossos principais clientes para um evento, para um workshop, para passar 2 dias na Itália com a gente, em Ferrara, e a gente mostrou o que a gente estava fazendo, a gente fez um workshop com eles para ver o que a gente precisava melhorar e tal, e aí a gente fez uma noite de evento com eles, e a gente fechou o castelo no meio da cidade. Foi tão divertido. A gente não só fechou o castelo, como a gente fez um jantar lá dentro, tá vendo? E a gente fez um jantar todo como se fosse na época medieval. Então, os garçons estavam todos vestidos de forma medieval. Quando os clientes chegaram, tinham os soldados ali na frente, e aí teve uma parada que eles fizeram, como na época medieval mesmo, né? Uma luta de espada, uma dança de bandeiras, enfim, isso foi super lindo, super legal, encantou todo mundo e também conquistou os nossos clientes aí para estarem de volta com a gente, tá? Aqui também eu queria mostrar outra ideia que eu acho que é também usar a criatividade de uma forma estratégica, que foi a Berco, a participação da Berco na Bauma. A Bauma é uma grande feira gigante, a maior do mundo, tá? De materiais. De materiais de construção, mas assim, de maquinários de construção. Então, todos esses grandes maquinários, é uma feira com todos os principais players. A ThyssenKrupp tinha uns 5 stands lá, e assim, a John Deere estava lá, a Caterpillar, enfim, todas essas grandes. E a gente pensou, eu não tenho muito dinheiro, nunca tive muito dinheiro, assim, tirando um pouquinho lá no steel que eu tinha mais, no aço que eu tinha mais, aqui eu nunca tive muito dinheiro. Eu pensei, gente, eu tenho que ser criativa, vamos pensar para chamar atenção e fazer uma coisa completamente diferente, né? Então, o que a gente fez? A gente queria posicionar a Berco como nova, estamos sob nova direção, estamos aqui, né, fazendo e acontecendo, mas a gente queria também trazer a tradição da Berco, a tradição italiana, a tradição a tradição de boa qualidade, porque quando a gente pensa em Itália, a gente remete a boa qualidade, né? Então, trazer tudo isso junto. Aí a gente fez um stand aberto, e no meio do stand a gente colocou uma cozinha e trouxe um chefe italiano famosíssimo que fazia shows 2 vezes por dia, que ele cozinhava e contava e fazia uma comparação que para cozinhar uma comida italiana, a gente precisa dos melhores ingredientes. E na Berco também, para fazer a melhor esteira rolante, precisa do melhor aço, da melhor forma, do melhor processo, vocês vão ver. Mas ficou super legal, chamou uma atenção, e a gente também usou esse evento para comemorar os 100 anos da Berco. A gente fez uma super festa. A gente a gente era pequeno, tinha um budget pequeno, né, um orçamento pequeno, e a gente foi o stand mais badalado da Bauma. Por quê? Criatividade e estratégia. Aqui eu vou contar, então, aqui eu vou mostrar para vocês o filme que a gente fez dessa campanha do chefe italiano, tá? Ai, desculpa, gente, eu quase não falo português, então eu fico tropeçando nas palavras. Acho que vai. To create something special, you have to be a master of your profession. You need the best ingredients, pure, but the best quality. Esse não tem. You have to know what you're doing. You have to be a skilled craftsman. It's important that you know your tools and how to handle them. It's important that the person and the machine harmonize perfectly.
But you also have to know when it's too hot or too cold. And of course you need the heat and the power of fire to forge and heat treat a unique product of the highest quality. For that you need decades of experience. That makes the difference. Everyone at Berco is proud to do undercarriage the Italian way, with know-how, craftsmanship and a lot of passion. Here at Berco we work like an Italian chef. We use the best ingredients, the right equipment, and we love what we're doing. In the end, the result is like an Italian meal, perfectly harmonized and of the highest quality. 100 years of Berco, when passion meets quality, since 1920. Bom, aqui só para mostrar para vocês também que esse slide eu preparei para a minha diretoria, porque não adianta só fazer e acontecer. A gente tem que ser tangível, trazer números, porque os nossos CEOs, os nossos diretores, eles só pensam em números, eles só querem ganhar dinheiro, pensar em número, então a gente tem que sempre, não basta só chegar com criatividade, falando foi ótimo, deu tudo certo, a gente tem que chegar com um número também. Então foi isso, então foram 352 mil euros que a gente gastou nesse evento, a gente teve nesse evento 110 reuniões com clientes, coletamos mais de 500 business cards, enfim, tivemos 50 milhões de euros em business opportunities, quer dizer, ficamos mais conhecidos porque conseguimos 1 milhão de views no nosso vídeo, cerca de... por causa desse evento, nós fomos publicados em 40 diferentes revistas, jornais e etc. da Europa e dos Estados Unidos e Canadá, e ao todo, dentro de todas as postagens que a gente fez, a gente teve mais de 3 milhões de impressões em social media. Então, quer dizer, isso é o que eu preciso, é o que a gente precisa mostrar para uma diretoria quando a gente faz um evento e gasta o dinheiro. Sempre trazer resultados tangíveis. Isso é muito importante. Isso é estratégico, tá? Não adianta só criatividade. Enfim, só para contar um pouquinho para vocês agora sobre que eu fiz parte da organização já dentro de uma outra empresa, eu já estava na ITT, e a ITT é uma empresa norte-americana, que ela é listada na Bolsa de Nova York, no Dow Jones, né? E aí ela tinha um Investor Day, que era o primeiro que ela ia fazer há mais de 10 anos, e aí a gente precisava aí, organizar o evento lá em Nova York dos investidores, né, e mostrar um pouco da empresa. Essa empresa, ela tinha uma dificuldade, porque ela é uma empresa que está muito pulverizada, não só em localizações, com várias empresas em vários lugares na Europa, nos Estados Unidos e etc., como também é uma empresa que tem várias marcas e vários diferentes business, produz desde pastilha de freio para carro até bomba hidráulica, quer dizer, muito complexo de explicar. Então a gente também, além de organizar o evento, a gente também fez fez um filme aí para mostrar para mostrar um pouquinho a empresa. Esse daí é mais ou menos a mesma coisa que eu mostrei para vocês do vídeo da Forge Technologies. We are ITT. We provide reliable and efficient solutions to make your modern life possible. We are behind what you might do, touch, or eat. ITT Technologies are critical parts of the products you rely on every day. We create solutions for the medical, pharmaceutical, food service, automotive, railway, aerospace, defense, and energy industries. Whether they are brake pads, shock absorbers,
pumps and valves, connectors or controls, our products and brands have deep-seated roots thanks to their quality and our close cooperation with customers. Operating in more than 35 countries, we are where our customers are, and with our strategic global footprint, we intimately serve our customers. With more than 100 years of innovations, we have helped shape the world. We work behind scenes to deliver solutions that keep you safe, secure, and joyful. Through our production capabilities and state-of-the-art equipment, we reach and set the highest quality standards in the industries we serve through factories that are safe, reliable, and flexible. We are lean. Technology is in our DNA. We automate, we e-manufacture, and deliver at an entrepreneurial pace. Our planet is in constant evolution, and so are we. We continuously improve and are never satisfied. Beyond where we are, beyond what we do, what distinguishes us is who we are. Our diverse team brings the best results to our customers, to each other, to our investors, and our communities. We are ITT. Que foi a narrativa nossa dentro do evento, né? A gente também ajudou bastante na narrativa toda dos executivos e tudo mais, enfim. Ai, meu Deus. É isso, gente. Eu espero não ter ultrapassado muito o tempo. Eu vou agora stop sharing e eu estou aqui para possíveis questões, se vocês tiverem. Lu, primeiro, obrigada pela palestra, tá? Acho que você traz muitas questões interessantes, e eu vou fazer uma pergunta primeiro, que na verdade não é minha, é uma pergunta da Vitória Romeu, que algumas pessoas até curtiram aqui a pergunta dela, que eu acho que é um ponto muito bacana para a gente pensar. Ela escreveu assim: Lu, você poderia dar exemplos de como realizar essas ações, ou seja, né, de usar essa criatividade em empresas de menor porte, consequentemente com menos verba? Olha só, eu acho que tem possibilidade, sim, gente. Eu acho que o negócio, eu entendo que quando eu mostro para vocês o Casamentaço, ou quando eu mostro para vocês os eventos de clientes e tudo mais, eu entendo que parece que é com muito dinheiro que se faz, mas, na verdade, a gente pode, pensando diferente, conquistar. Por exemplo, no evento lá da Balma, o meu orçamento era tão pequenininho perto do orçamento das minhas empresas irmãs. Eu tinha empresas irmãs lá da ThyssenKrupp que faziam estantes com mais de 1 milhão de euros. Eu era um terço. Mesmo assim, a gente pensou, como é que a gente faz? Entendeu? Então, eu acho que é mais uma questão, primeiro, de entender a estratégia, de pensar fora da caixinha. Dá para fazer vídeos... eu não trouxe aqui, mas teve um vídeo, por exemplo, que eu fiquei 2020, Covid, Itália, a Berca na Itália, do lado de Bérgamo, onde teve o grande breakdown. Eu não tinha dinheiro mais para nada, a gente estava todo mundo assustado. E agora o que a gente vai fazer? Sabe o que eu fiz? Pedi para todo mundo fazer um brinde e filmar com o celular. Eu fiz um quebra-cabeça e botei todo mundo filmar, os executivos filmando com o celular, se filmando, sorrindo e fazendo um brinde e entregando para o outro. E aí, gente, eu fiz um vídeo lindo, 0 de custo. Fiz eu, a minha filha e o meu marido
em casa esse vídeo que eu recebi das pessoas. Eu fiz um vídeo lindo e postei, e deu mais de 1 milhão de likes, porque a gente estava celebrando quando a gente finalmente conseguiu abrir a porta da Berco de novo. Pequenininho, era só para fazer um businessinho assim, mas estava todo mundo feliz, com a sensação de, ai, gente, vai dar certo, vai ser um futuro brilhante, entendeu? Então, assim, eu não gastei nada. É a questão de você sempre pensar assim, qual a minha oportunidade aqui? O que eu posso fazer? Não precisa de dinheiro, precisa, ó, de criatividade, não só de criatividade, também de estratégia. É isso. Talvez eu respondi um pouquinho. Esse é um ponto que eu ia também perguntar para você, né? Você marcou muito bem na sua fala que não basta só a criatividade, você precisa apresentar números. E eu acho particularmente que talvez essa seja uma das grandes, não vou dizer falhas, mas um dos grandes desafios de quem trabalha com comunicação, né? Como é que a gente mostra o retorno? Então, diante disso, como é que é o seu processo de construção dessa criatividade se transformando em um projeto? Como é que se dá isso? Como é que você... Porque eu acho que a gente tem uma falha em comunicação, inclusive de monitoramento, de como é que a gente cria indicadores para ver se aquilo que a gente fez tem sucesso. Olha, eu concordo com você, já que em gênero, número e grau, hein? Eu acho que essa é uma grande falha da comunicação, tanto é nos meus times. As pessoas arregalam os olhos, os meus fornecedores. Hã? Como assim? O que você está querendo? Entendeu? Todo mundo é muito mais qualitativo do que quantitativo no nosso trabalho, né? E aí, então, assim, eu não vou te falar que existe uma regra, mas eu estou sempre, quando eu tenho um evento, quando eu faço quando eu faço um trabalho, eu estou sempre pensando como é que eu posso apresentar para o boss e mostrar, olha o que eu fiz, olha o tanto que eu gerei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui eu dei um exemplo de uma feira, né, de negócios. Vocês viram, que eu fiz? Quando eu estava fazendo a feira, eu pensei, eu preciso gerar KPI. Aí eu pensei, eu vou contratar um software que todo mundo que receber cartão vai ter que passar no software. Eu vou ter um número de cartões, por exemplo. Social media está lá, a gente sabe. Número de publicações está lá, a gente sabe. Aí o que eu fiz? Eu fui para Sales e falei, tá, vocês fizeram 110 meetings porque eu estava com controle de tudo, eu tinha lá onde é que eles sentavam e tudo mais. Eu fiz também um report, um template de report que que os sales, o pessoal de vendas, cada reunião tinha que escrever, olha, a reunião foi com fulano de tal, eu falei sobre isso, ele perguntou sobre aquilo, aí eu recebi tudo isso e sentei com o meu menino, que era de Business Development, e falei, gente, vamos lá, vamos ver quanto que isso pode gerar de business. E aí a gente fez, porque tem que ser esperto, né, gente? Não tem que pensar. Senão vão só falar, ai, marketing adora gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro, mas olha o tanto de dinheiro que eu estou gerando. Né? Importante sempre pensar isso, porque, na verdade, eu sou a única gastadora da minha empresa. Todo mundo ganha dinheiro, menos eu só gasto. Né? E aí, como é que eu posso mostrar para as pessoas que eu tenho valor também? Né? Por exemplo, agora, eu estou na GMH, fiz 1 ano de empresa. O que eu fiz? Hoje, o contexto da Alemanha é que a gente precisa reduzir CO2, né? Emissão de CO2, de gás carbônico, certo? Esse é o grande contexto. Aqui na Europa está super importante isso. E a nossa empresa, ao invés dela fazer aço com alto forno, como eu contei para vocês, da CSA, ela faz aço através de forno elétrico. E isso reduz em 80% a emissão de CO2. O que eu fiz? Gente, comecei a posicionar a empresa na imprensa, né? E aí a gente tinha 35 artigos publicados o ano passado na imprensa alemã sobre a GmbH, que a gente já achava, somos o máximo. O que eu fiz? Fiz assim, um plano de comunicação. Em dezembro do ano passado, quando eu cheguei, falei, vamos lá, todo mundo junto, vamos ver o que tem para falar. E aí a gente fez um press release por mês, às vezes 2 press releases, todos apontando para essa questão de CO2, como a gente é melhor, como a gente é green steel, como a gente consegue melhor e tal. Tudo isso, assim, sempre exemplos apontando isso, e a gente teve mais de 300 publicações esse ano. Mais de 300.
Olha como a gente bombardeou. E aí, o que eu fiz? Só 300 publicações é pouco para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto custa meia página de jornal, em tais e tais e tais jornais que eu estive, e vou ver que eu vou falar que se eu tivesse pagado publicidade nesses jornais, eu teria gastado mais de 3 milhões de euros. Então, eu posicionei a empresa de graça. Né? Olha que lindo, eles ficaram apaixonados. A empresa não para de falar, nossa, Luciana, você trouxe, entendeu? Gente, por quê? As pessoas fazem, é a mesma coisa, eu uso, para mim, enquanto gestora de comunicação, eu uso o mesmo pensamento que eu uso para a empresa, que é assim, ó, não adianta fazer, tem que cacarejar. Entendeu? Eu também, não adianta eu fazer, eu tenho que cacarejar, que eu vou ficar falando, ai, como eu sou boa, olha isso. Não, eu vou lá, faço um slide mostrando quanto que eu gerei de dinheiro, ou que eu salvei de dinheiro, e mostro, ó, aí, ó, as pessoas falam que eu sou boa, eu fico bem quietinha, não falo nada. Perfeito, exatamente, vale muito mais o outro falar que faz um excelente trabalho do que você. Isso. A Esther escreveu aqui, Lu, pode falar mais das inovações que você vê nas feiras? Onde eu trabalho, temos dificuldade em propor ativações por conta do budget e do produto, que é motor de caminhão. Well, a gente trabalha bem próximo, né? De motor, eu tive aí, na minha fase ThyssenKrupp Ford Technologies, eu tive aí também trabalhando com motor, né? Ai, gente, esqueci em português. Com crankshaft. Eu esqueci em português. Enfim. Virabrequim, com o virabrequim. Eu não sabia a gente fabricava virabrequim de caminhão. Olha, problema de ter. Eu ia te falar que eu acho que hoje o que a gente faz é muita tela de LED, né? Muita comunicação digital, né? Mas para isso precisa de um pouco de budget. Agora, tirando isso, eu acho que um evento dentro do seu stand pode ser uma grande diferencial, entendeu? Como eu fiz ali no evento da Bauman, da Berco, trazer você pode trazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, a oportunidade, estou dando um exemplo, tá? Pensando aqui. A oportunidade de você trazer o caminhão para os clientes dirigirem, por exemplo, entendeu? Fazer uma coisa diferente, que as pessoas experimentem, que as pessoas façam parte, né? Não só vejam, mas façam parte. Eu acho que essa é a grande, talvez, eu acho que esse é o que eu vejo hoje em dia que tem acontecido nas feiras aqui na Europa, tá? Bastante. LED, muito LED, muita comunicação digital, né? E também muita comunicação através da experiência, tá? De eventos. Boa. A última pergunta, e aí essa coisa que você está falando também da criatividade, eu achei muito bacana essa pegada do casamentaço, que a frase que você usou no vídeo foi algo do tipo, o relacionamento pode ser tão forte como aço, né? Então aí você consegue ver o link de um casamentaço, tipo, o que isso tem a ver com aço? Aí você puxou para a questão do relacionamento e da força do aço. A última pergunta, Lu, é o seguinte, o que você faz, o que você daria de dica para todo mundo que está aqui, justamente como é que você se alimenta de informação para ter essa criatividade. Porque aí eu faço uma ponte com uma palestra que você deu em 2020, no meio da pandemia, em que você falava que tinha que ser, né, carreira, passinho por passinho. Eu fiquei com essa frase na cabeça. Então, a última pergunta é, que dica que você dá para as pessoas para justamente conseguirem ter essa criatividade com números? Gente, eu não acho que não tem fórmula, né? Difícil. Se tivesse, eu acho que todo mundo teria, né? O que eu, Luciana, faço é assim, eu estou sempre aberta. Eu mantenho a minha cabeça aberta. Eu não falo, ai, não gosto disso, ai, não sei o quê. Eu estou sempre curiosa, sabe? Estou sempre tentando entender. Eu gosto. Olha, eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Eu gosto de jovem, eu gosto de conversar com a minha filha, eu gosto de saber o que ela está fazendo, gosto de saber como que ela pensa. Eu acho que quanto mais a gente for aberto, quanto mais a gente for curioso, quanto mais
Quanto mais a gente for curioso, quanto mais a gente queira aprender, quanto mais a gente não tenha medo. Gente, não pode ter medo. Medo, não, não, não. Quanto mais a gente tenha vontade de arriscar. Se não der certo, foda-se. Entendeu? Quanto mais a gente tiver a tecla do foda-se aberta também, sabe? Eu vou fazer, vou tentar, vou experimentar, vamos ver. E, olha, vou ser bem sincera com vocês, não teve nenhuma vez que eu tenha me arrependido de experimentar coisa doida, pensar diferente, entendeu? Pelo contrário, eu acho que a razão pela qual hoje eu tenho uma carreira internacional, ela é porque eu penso fora da caixa mesmo, eu sou diferente mesmo, entendeu? E aí é isso, é legal ser diferente, é legal pensar diferente. Eu acho que é por aí. Acho que tem muita. Não estou falando que eu sou o AIS da criatividade, não, viu, gente? Tem muita gente muito mais criativa que eu, mas eu acho que dentro do meu contexto, que é trabalhar para empresas quadradas, né? Empresas, eu trago isso, tá? Que fique claro aqui. Tem muita gente muito mais foda, com certeza. Lu, quero te agradecer demais por você ter investido o seu tempo com a gente. Acho que o tempo hoje é o maior ativo que a gente tem. Espero que as pessoas aqui tenham aproveitado a fala da Luciana para pensar que a comunicação, eu acho que essa é a grande lição. Tem muito espaço para quem faz comunicação direito, para quem investe no uso da criatividade para trazer resultado. E, às vezes, o próprio estudante de comunicação não tem essa clareza. A gente pensa em fazer comunicação... Eu acho que eu tive 2 casos de alunos até hoje, né, em 8 anos dando aula para graduação, que chegaram no curso falando, eu quero fazer comunicação corporativa. Normalmente, a gente tem outras viagens, né, mas é legal a gente ter essa visão ampla de que a comunicação ela é importante em todas as organizações. Eu acho que essa é a mensagem que fica da Luciana, tá, Lu? Muito obrigada. Gente, lembrem que a gente tem ainda à noite o nosso último encontro do Comunicarte para falar sobre o papel do teatro na luta antirracista, tá? Também um tema muito importante. Muito obrigada. Gente, até a próxima, Lu. Obrigada pela oportunidade, gente. Amei estar aqui. Uma pena não ter visto a carinha de vocês. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.